Beba água, viu? Fala criativo, fala criativa, e aí, beleza? Então, hoje eu tô aqui para te ajudar a esclarecer um grande dilema. Será que é possível se tornar designer gráfico mesmo não tendo uma faculdade na área? Então fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te explicar como foi que eu consegui fazer isso mesmo não acreditando que era possível. Então só para te contextualizar e você entender de onde foi que eu saí, para que hoje eu pudesse me tornar um designer gráfico reconhecido por muitos. Acredito que seja necessário que você entenda um pouco da minha história, né? Para que você possa até me conhecer, né? Porque hoje em dia as pessoas me conhecem como Alê, né? Alê que é o publicitário, Alê que é o diretor de arte, Alê que é o designer gráfico. Mas o que o Alê era antes disso? Quem era eu? Então tudo começou lá em 2009, há mais de 10 anos atrás. Naquela época eu estava cursando o ensino médio ainda e minha mãe comprou um curso para o meu irmão de design gráfico na Saga, que antes de ser Saga era AIS, na época que era AIS, hoje ela é Saga, School of Arts, Games and Animations, né? Escola de Arte, Jogos e Animações. Esse curso, o próprio nome já diz, que era uma escola de design e computação gráfica, mas então era AIS. Então, minha mãe, ela decidiu colocar meu irmão. Ele meio que demonstrou interesse. Bacana. Ele começou a fazer o curso e logo em seguida eu também tive interesse. Mas, se eu não me engano... Poxa, não, tem que ser bem mais a fundo que isso. Então, tudo começou quando eu tinha lá meus 8, 9 anos, não lembro muito bem. Mas eu tive meu primeiro computador, que na verdade não era exatamente só meu, era da família. Que era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu irmão que é um ano mais velho que eu. Meu pai conseguiu esse computador que era um Windows XP. Aqueles branquinhos que ficava amarelado com o tempo, né? Com salitre e tudo mais. Ele não tinha muitas coisas, eu não sabia nada de computador, né, naquela época. Então foi minha primeira vez que eu peguei no mouse e no teclado. Eu começava a mexer, a bulir, né? A minha família, meu pai e minha mãe usavam mais para coisas de Word. Tanto é que ela começou a fazer um curso na época de informática básica, que era o Word, Excel, PowerPoint, para poder aprender e aí passar pra gente o que ela aprendeu. E aí ela foi fazendo um cursinho aí, né? Não lembro qual era o nome do curso, mas acho que hoje em dia nem já existe. Mas era um curso de preparação básica mesmo. Então, nessa época, eu começava a abrir sozinho, por conta própria, o computador, só para jogar Paciência, Campo Minado. Eu falava, que joguinho bacana, e começava a jogar. Então, eu comecei a ter uma afinidade maior com o computador a partir desses jogos aí, Paciência e Campo Minado. Aí tinha outro lá que chamava Freecell. Freecell, não sei como é que pronuncia. Freecell, deve ser Freecell. Até hoje eu não sei como é que se joga aquilo. Então aquele ali eu ignorei. Só fiquei só no Campo Minado e na Paciência mesmo. Jogos muito bons que até hoje, às vezes eu me pego procurando o aplicativo para celular para ficar jogando também. Mas enfim, isso aí já é um outro assunto. Então a partir daí eu comecei a pegar um gosto por informática. Tanto é que minha mãe, ela terminou o curso dela. Ela passava pra gente, né, que ela sabia. Naquela época a internet era discada, tinha que dividir o computador com o telefone, né, para poder acessar a internet. Tinha aquele negócio de modem, um negócio muito louco. E aí aquele barulho. Esse barulho ele mesmo que tinha naquela época, inesquecível. A partir dali eu comecei a pegar gosto por computador, por informática. Meu irmão não era tão vibrado assim, tanto quanto eu, né? E meu pai também não. Minha mãe também... Com o tempo ela foi meio que esquecendo, né, as coisas do computador, ela usava, né, tal. Tanto que ela foi a única a fazer o curso, porque a gente não tinha condições financeiras de colocar todo mundo no curso. Mas aí com o tempo, passou um tempinho a mais, e aí minha mãe colocou eu e meu irmão num curso de informática básica, né, que era num colégio aqui perto e era todo sábado. Então ali eu já aprendi sobre a questão de Word, PowerPoint e Excel. E o Windows também, né? Ensinava a mexer melhor no Windows e tudo mais. Eu amava aquele curso. Eu amava tanto porque o que mais me chamava a atenção é que nos computadores do curso... Tinha um joguinho lá chamado datilografia. Curso de datilografia, alguma coisa assim. E aí, no final de cada aula, o professor falava assim, agora vocês vão abrir esse jogo para poder melhorar sua técnica de digitação. Aí tinha aquelas sequências, né? ASDF, Enter, ASDF, Enter, ASDF. Aí mudava a sequência, ia passando de fase. Velho, aquele jogo era muito louco. Eu amava aquele jogo e, tipo, eu só ia mais pro curso no interesse de, no final da aula, de cada aula, ficar jogando aquele joguinho. Mas eu gostava do Word, do Excel, do PowerPoint, peguei tudo. O pacote Office naquela época era resumido só nisso, né? Hoje já tem várias coisas no Office atual, né? Eu acabei que
pegando gosto mais ainda por informática, nesse sentido, né? E tanto é que Até hoje, na verdade, né? Gosto de animes, de desenhos, de séries, essas coisas assim. Sou bem nerd pra essas coisas. Dragon Ball, Naruto, enfim, vários animes, né? Hoje tô assistindo aí, puxei minha esposa também pra esse caminho. E na época eu tinha aquelas revistas, colecionava aquelas revistas de anime, né? Se não me engano, tinha uma chamada Ultra Jovem. E aí nela tinha a capa da revista era alguns personagens do Dragon Ball Z. Goku, Trunks, Kuririn. E aí o que foi que eu fiz? Eu falo, poxa, eu vou desenhar isso aqui no computador. Pense aí, eu peguei a capa, olhando a capa, desenhei aonde? No Paint. No Paint. Eu lembro de cabeça como tava, porque eu não salvei naquela época, não tinha negócio de celular pra tirar foto nem nada pra registrar, não tinha uma câmera assim. Mas, velho, o desenho ficou horrível. Mas eu, naquela época, amei. Eu falo, poxa, velho, esse negócio tá maravilhoso. Mostrei pra minha mãe. Aí falando, filho, você tem um dom. Então, eu comecei a pegar gosto por essa questão de desenho. Começava a desenhar outras coisinhas lá no Paint e tal, ficava bolindo nele. Mas alguns anos se passaram, trocou de computador lá em casa, né? Aquele computador não estava mais prestando, tudo mais, já estava velhinho já, porque foi de segunda mão, que meu pai tinha comprado numa creche. E aí, o que foi que aconteceu? A gente comprou um outro computador, dessa vez foi preto, computador preto, com o sistema operacional do Windows XP. O Windows XP já era um pouco mais avançado, para mim não foi tão difícil me adaptar com aquele sistema, né? Porque eu era do tipo que eu aprendia mexendo. Eu chegava ali e tal. Aí minha família já começou a estranhar tal. Minha mãe mesmo já tinha esquecido o curso dela que ela tinha feito, os assuntos, né? Até porque o pacote Office também atualizou e mudou alguns layouts. Sempre que atualiza algum programa, né? É um detalhe importante na vida. Essas coisas digitais. Quando você atualiza um software, ele acaba que mudando o layout e às vezes a pessoa desiste de utilizar ele. Só que comigo não funcionava. Né, essa questão de desistir de utilizar porque o software atualizou, as coisas mudam, né? Passaram-se os anos, a gente utilizando o Windows XP no computador branco. Computador preto, perdão. A gente estava no ensino médio, eu e meu irmão. Eu lá, apaixonado por computador ainda. Meu irmão já não era, meio lá e cá. Mas ele também gostava. E no ensino médio, a gente estudava no colégio público. Estava no segundo ano e eu no primeiro. Teve um dia que um curso chamado AIS foi promover um evento lá no nosso colégio. Então eles colocaram o stand deles lá, né? Colocou aquele banner, aquele cavalete. Bolsa para os X primeiros inscritos, né? Matriculados. E aí, minha mãe quis colocar meu irmão. Ela colocou meu irmão primeiro nesse curso, escreveu nele, ele ganhou uma bolsa lá bacana. Aí, depois de um tempo, acho que depois de uns 4 ou 5 meses, ela foi e me colocou também, me matriculou no curso. E aí, também com a bolsa, porque foi considerado como indicação, né, do meu irmão. Pegou do meu irmão, ele, como se ele tivesse me indicado lá no curso, tal, enfim. Também ganhei a bolsa bacana. E fiz o curso. A gente estava seguindo o curso tranquilo. Só que caía em dias diferentes, né? Ele, se não me engano, se eu bem me lembro, ele era terça e quinta e eu era segunda e quarta. Bacana. Ele já estava numa fase, quando eu entrei no curso, ele já estava na fase lá de Photoshop e de tudo mais. Eu não sabia, não conhecia nada disso ainda, né? Tanto é que eu comecei pelo básico do básico lá de novo, sobre a questão do Word, Excel, PowerPoint, Windows. As coisas que eu já sabia, né, do curso anterior que eu já tinha feito, que a gente tinha feito, eu tive que refazer de novo, que minha mãe matriculou o curso completo. Você quer o completo, que é do básico, que é o Pro, que não sei o que, tererê. E aí eu falei, não, pode botar o completo, mãe, eu quero o completão mesmo. Às vezes tinha alguma coisa lá que o outro curso eu não aprendi naquele curso que eu posso aprender nesse. E realmente, né, tinha alguns detalhezinhos lá do Word, do Excel. Excel mesmo, que tinha a questão das fórmulas. Né, fórmula Si, aí abre aspas, abre chave, não sei o que, colchonete. Colchonete não, colchete. Eu aprendi ainda mais sobre PowerPoint, Word, Excel principalmente, Excel muito complexo. Viu? E logo em seguida, aí já foi para um outro módulo, era separado em módulos. Esse primeiro módulo era informática básica, aí o segundo módulo já era edição de imagens, alguma coisa assim. A primeira disciplina era de Photoshop. Foi um divisor de águas na minha vida, porque foi em 2008, se eu não me engano, foi em 2008 que minha mãe me colocou no curso, e foi na virada de 2008 para 2009 que teve o módulo do Photoshop, provavelmente foi nessa época aí. Então, a partir dali, eu comecei a ver o Photoshop. Tanto é que eu instalei até
no computador lá de casa, né? O professor na época ele passou como é que se diz? Uma versão portátil, digamos assim. O craqueado. Tinha um craqueado. Ô, rapaz, falei alto, eu falei baixo, falei alto, não sei por que eu fiz isso. Mas então, era uma versão pirata, só que ele deixou claro pra gente, né? Ó, essa é uma versão pirata, não é a versão original, tal, tudo mais. Naquela época, se eu não me engano, era chamado de o pacote Adobe, né? Era o pacote Adobe, que era o Adobe Creative Suite. Ou seja, você pagava uma taxa e pronto, aquele pacote era seu. Hoje em dia, você paga uma taxa mensal ou anual. Então, eu peguei esse Photoshop justamente no pendrive. Naquela época a gente trocava muito pendrive. O professor colocou no pendrive o Photoshop. Eu instalei em casa, né, o Photoshop que já estava... O portátil era só clicar e abrir. Pronto, era bacana. Então, em casa eu começava a bulir, a mexer nas coisas assim, sabe? E era muito bom mesmo. Na medida que eu ia aprendendo no curso, aí o professor passava a atividade para casa e eu fazia tudo mais e tal. E, poxa, aquela fase ali da minha vida foi maravilhosa. Porque aprender Photoshop é gostoso demais. E eu não sabia, naquela época ali, que eu comecei a pegar gosto, me apaixonar mesmo. Tanto é que eu já nem abria mais o Paint. De tanto que eu desenhava no Paint as minhas coisinhas lá, depois que eu descobri o Photoshop e o Illustrator, eu parei de usar o Paint, coitado. E depois do Photoshop veio o Illustrator, né? Porque era o pacote Adobe nesse módulo aí. Tinha os módulos. Aí tinha o Photoshop, tinha o Illustrator, tinha algum outro, se eu não me engano, era o InDesign. Aí depois foi para outro módulo, um módulo de web design. Só que esse módulo eu não lembro muito, que utilizava de programas como Fireworks, que era o Dreamweaver também, tinha o Dreamweaver. Tinha algum outro lá que eu não lembro o nome agora de cabeça. Mas que nesse aí, alguns desses programas não rodavam no meu computador, né? Que ele não era compatível. Então eu tinha que fazer as coisas lá no curso mesmo. Então a partir daí eu comecei a esquecer alguns assuntos. Tinha também o de Flash, que era animação em Flash, né? Abri o Adobe Flash, que faz animação mesmo. E também tinha o de edição de vídeo, que era o Premiere, aí tinha também o After Effects. O Premiere também é outro que até hoje eu utilizo, né? Que esse, eu não sei porquê. O Dreamweaver não rodou no meu computador, mas o Premiere rodou. Então, o Premiere para edição de vídeo também, eu peguei gosto por ele. E a partir daí eu continuei, né, com esses dois lá instalados no meu computador. O Illustrator também estava instalado, bacana. E aí depois que passou esses módulos todos da Adobe, o último módulo foi sobre manipulação 3D, design e manipulação 3D, animação 3D e tudo mais. Não, 3D, o módulo era 3D, que era utilizando o Autodesk Maya. Autodesk Maya era uma ferramenta da Autodesk que fazia manipulação, que desenhava, né, modelagem 3D, fazia elementos e tudo mais. Eu lembro que eu fiz uma animação de 2 aviões assim, corrida de avião mesmo, entre colinas assim, atravessando ponte e tudo mais, um vermelho e um azul. Um avião vermelho e um azul. Nossa, cara, aquilo aí foi sensacional. Aí fazia as rodas, dava pirueta, não sei, nossa, velho. Hoje eu não sei fazer nada disso. Quando eu tava no módulo de Photoshop, nessa fase aí do pacote Adobe, né? Meu irmão tinha desistido do curso, no meio do caminho. Porque ele não gostava. Ele viu que não era a área dele. Então, se eu não me engano, ele ficou só 1 ano e pouquinho. Porque o curso era 3 anos. Era 3 anos de curso. E meu irmão só ficou só 1 ano. Eu completei o curso todo. Eu comecei em 2008, terminei em 2011. Eu já estava para me formar no colégio também, né? Terminar o ensino médio. E em 2012, quando eu já estava formado do curso, do colégio e tudo mais, eu falei, pronto, agora é mercado de trabalho. Vamos trabalhar. Colocava currículo aqui, outro ali e tal, não conseguia emprego. Tinha alguns amigos daqui da rua que queriam servir o exército. Conhecidos meus aqui, amigos de infância, né? Aí falava comigo assim, Alessandro, você já tem 18 anos, a gente vai fazer 18 anos aí. Tal. E aí, velho, bora se jogar no exército. Aí falava que ganha bem, que não sei o que, falava, pô, bacana. Quem sabe, né? Me alistei. Aí fui eu e mais um colega. O outro que queria também servir, ele não estava com a idade ainda. Acho que ele tinha 16, estava para fazer 17 ainda na época.
Eu já tinha 18 com meu outro amigo. E a gente foi lá se alistar nos primeiros dias, né? Aí faziam aquela pressão lá. Se você não quer continuar, saia, peça logo para sair, porque aqui, isso aqui não é escolinha, isso aqui não é... Fazia aquela pressão, né? Para fazer você desistir de todas as formas. E eu falava, não, eu não quero desistir. Foram várias etapas, mais de 5 etapas antes de começar a aprender aquela questão de marchar, de ficar confinado no quartel. E foi numa dessas etapas aí que o meu colega, ele desistiu. Meu amigo, que tinha ido comigo, né, que me acompanhou no começo, desistiu. Aí teve um dia que eu cheguei pra ele e falei, pô, cara, você desistiu? Eu não acredito, velho. Ele, não, velho, pô, a mulher falou um negócio lá, eu fiquei assim assustado e tal. O cara me puxou pro negócio e se picou, é brincadeira. Mesmo assim, eu não desanimei, continuei indo até o fim. Teve até uma fase que eu tinha que ir pro quartel quase todo dia e quem me levava era meu pai. Meu pai, tipo, tinha dias que ele trabalhava na SAMU, trabalha até hoje na SAMU, mas ele precisou alguns dias tirar o dia de folga para poder ficar lá me esperando. Tipo, ele ficava no estacionamento lá do quartel me esperando. E eu ficava lá fazendo as questões lá do alistamento, né? Então foi uma fase assim que eu vi assim, poxa, velho, eu tô fazendo isso por mim, mas também eu tô fazendo isso pelo meu pai, porque ele gastou muito tempo ali comigo, ele poderia estar em casa, né, tá em algum outro lugar, mas não, ele preferiu fez questão, né, de estar ali comigo. Às vezes ele comprava jornal, ficava lendo o jornal dentro do carro, e eu ficava o dia inteiro lá no quartel, né, às vezes era parado no pátio lá, com todos os inscritos, de pé, né, debaixo de sol, para que eles fizessem a gente desistir, né. Alguns desistiram naquela época, mas eu não desisti não, levei adiante. Mas então, eu estou destacando o exército aqui porque foi nessa fase aí que eu comecei a me desviar do meu gosto, né? Eu gostava de informática. Só que, tanto é que na entrevista lá, aí teve uma das últimas fases, antes de começar o ano obrigatório, que foi uma entrevista como se fosse de emprego, né? E o sargento, na época que me entrevistou, ele perguntou, lembro até hoje, o que é que você gosta de fazer? Aí eu falo, eu gosto de computação gráfica, eu gosto de computador, de informática. E aí ele chegou para mim e falou assim, olha, Alessandro, se eu fosse você, desistir agora. Porque se você gosta de informática, de computação gráfica, o exército não é para você. Isso aqui você não vai pegar nada. Isso aqui só vai atrasar a sua vida. Ele falou bem assim, olhando nos meus olhos. E depois ele perguntou, você quer continuar? E eu falei, eu quero continuar sim. Eu não vou desistir. Ele, tudo bem então. Ele não só falou isso ficou na minha cabeça de um jeito que eu falei, não, velho, vou seguir meu caminho. E eu segui. Então, o exército foi uma fase que eu meio que me desviei do meu sonho, né? Porque eu tinha um sonho de trabalhar com design gráfico e tudo mais. E aquele ano, e aí eu fiquei o ano obrigatório inteiro lá, né? Me destaquei em alguns momentos, gostava muito do exército, tanto que eu queria engajar, né? Para continuar mais 7, 8 anos. Só que por motivos burocráticos dentro do quartel mesmo, do exército, tudo mais, que eu não consegui engajar porque os que estavam para sair, né? Os soldados antigos que já tinham passado do tempo, do prazo limite de 7 anos, eles ganharam mais um ano, né? No que era 7 anos para sair, acrescentou mais um ano, ficou 8, bem na época que eu ia engajar. E aí ficaram pouquíssimas vagas para os soldados da minha turma para continuar lá, né? E infelizmente eu não fui um dos escolhidos. Tranquilo, tudo bem. Vida que segue, saí de cabeça erguida. E aí em 2013, isso tudo foi em 2012. Aí em 2013 eu falei, agora tá na hora de tentar buscar um emprego na área de design gráfico. Eu com minha cara de pau, voltando lá para as origens. Falei, bom, vamos lá, tentar aqui conseguir um emprego. Como é que eu vou conseguir esse emprego? Jogando o currículo lá e cá,
nas agências, tudo mais, na internet. Então, o que é que aconteceu? Eu estava já desesperado, já tinha passado 6 meses depois que saí do exército, desempregado. Então, eu estava chorando naquele dia, chorando. E uma amiga de minha mãe, que trabalhava no mercadinho aqui perto, trabalhava como caixa, ela falou com minha mãe que estava precisando, perguntou se minha mãe conhecia alguém jovem que tivesse precisando de emprego, tal, para indicar, tal. E era justamente eu. Pronto. Fui pro mercadinho, trabalhei lá. Então, naquela época eu ainda gostava de design gráfico e tudo mais. Mas o que eu fazia lá era reposição, né? De prateleira, né? Repositor de prateleira. Serviços gerais, de modo geral, né? Então eu fazia isso, tudo mais, bacana. Foi uma fase bacana, onde eu aprendi bastante. O meu chefe gostava de mim. Tanto é que ele até me confiou. Teve uma época que ele me perguntou assim... depois de algum tempo que eu estava lá trabalhando, ele perguntou: você sabe fazer soma? Ele perguntou se sabia fazer soma. Então eu vou te colocar no caixa. Então foi meio que uma promoção. Eu coloco as aspas porque não foi uma promoção remunerada. Era só um trabalho a mais pra mim. Então eu acabei que indo pro caixa. Trabalhei no caixa lá. Às vezes eu ia pra reposição. E quando fosse necessário, eu ia pro caixa também, né? Então eu ia pro caixa lá, fazia lá, tal, bacana. E aí acabei que, nesse meio tempo, tirando minha carteira de habilitação, minha CNH. Olha só, foi uma luta, viu? Porque Eu perdi mais de 3 vezes naquela prova teórica chatona. E mais 2 vezes na prova prática. Acabei perdendo o laudo e tudo mais. Tive que recomprar o laudo. E é aquela aventura, né? mas que eu consegui finalmente a minha CNH. Então, nessa época, que eu amava carros, amo carros até hoje, né? Amo dirigir, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu me voluntariei para fazer as entregas do mercadinho, né? Que o chefe era o único que fazia as entregas. Eu falo, ó, se precisar, tal, tô com a habilitação aqui agora. Ele, pronto, vai dirigir também. Fui dirigir também. Então, sempre que tinha entrega, porque querendo ou não, eu já fazia entrega andando, né, a pé, pros clientes locais. E quando era cliente assim, longe de outro bairro, eu não conseguia. Quem fazia a entrega era ele de carro. Então, esses clientes também acabei passando a ir de carro também. E era muito bom, era maravilhoso. Era um momento assim que eu ficava assim, me sentia livre. Então, eu acabei que chegando nessa fase aí, em resumo, eu fiquei 4 anos no mercadinho. E quando chegou em 2017, que eu já tinha conhecido nesse meio tempo, já tinha conhecido minha namorada, que hoje é minha esposa, né? A mulher que hoje é minha esposa. Namoramos naquela época, nos casamos em 2016. Vou rebobinar essa parte aqui, viu, Ale? Ale, ó, corta essa parte aqui e volta lá. Nesse meio tempo, no mesmo ano que eu comecei a trabalhar no mercadinho, eu tentei uma faculdade. Tentei uma faculdade de sistema de informações, porque minha mãe queria que eu fizesse uma faculdade. Eu falo, minha mãe, eu vou realizar o sonho da senhora. Vou fazer uma faculdade. Ela sempre falava comigo, né? Falava comigo, com meu irmão. Poxa, eu queria tanto. Eu vejo as pessoas tendo filhos assim, faculdade e tal. Eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, né? Mas eu queria muito que vocês fizessem. Então a gente foi, né? Ela foi comigo. Tentei fazer um financiamento, né? O FIES na época. E a partir dele, a mulher na época perguntou, né? A recepcionista lá que estava me matriculando, perguntou: qual é o curso que você quer? Eu falei, eu quero um de computação gráfica. Ela, ó, de computação gráfica não tem aqui. Aí eu perguntei, e tem algum assim de informática, alguma coisa que tenha relacionado com informática? Ela tem. Sistema de informações, que é justamente TI, né? Acho que muda alguma coisa na nomenclatura, não sei. Mas era sistema de informações. E eu me matriculei, fui louco, foi muito doido isso, porque eu deveria ter entendido o que significa isso. Porque quando eu chegava nas aulas, era bacana, era um assunto muito bom, os professores eram ótimos. Só que não era a minha área. Negócio de 0101, calcular que não sei o quê. Ai, bateu um negócio no olho aqui, nossa. 010101, 101011, 1000, códigos binários. Velho, eu já tava com dor de cabeça. Eu falei, não, velho, não é essa área que eu quero. Não foi isso aí que eu aprendi
na época do curso da AIS, que hoje é a Saga, né? Então, enquanto eu estava lá no mercadinho, eu acabei que deixando essa ideia de fazer faculdade de lado. Não queria mais. Tipo, não sei. E às vezes até conversava com alguns colegas lá do mercadinho, né? Eu tinha um lá que conversava comigo sobre questão de faculdade. Ele falava, velho, faculdade não vale a pena não. Ele falava comigo, né? Faculdade não vale a pena não, pô. Esse negócio de faculdade não dá dinheiro. Eu falo, é verdade, né? Você tem razão. E eu só escutando ele, né? Porque realmente eu não tinha muitos amigos na época que tinham faculdade. Porque naquela época, até hoje na verdade, né? Quando fala assim, poxa, ele fez faculdade. Tipo, tem aquele respaldo, né? Digamos assim. Então, eu acabei que me esquecendo disso aí. Em 2017, minha esposa chegou para mim e me perguntou, né? Ela que estava recém-formada em contabilidade, ela me perguntou se eu tinha algum interesse de fazer faculdade. Eu contei minha história para ela sobre essa questão, tudo isso aí, essa aventura que eu tive com o sistema de informações. E aí ela falou o seguinte para mim: por que você não tenta, então, alguma de publicidade e propaganda? Vamos ver aqui, pesquisar. A gente pesquisou na internet e encontrou uma faculdade aqui perto, já era outra faculdade, que tinha um curso de publicidade e propaganda. A gente viu a grade lá do curso e vi lá que tinha coisa referente a Photoshop. Falou, olha, então era esse o nome, eu não sabia o nome na época, né? Publicidade e propaganda. Vou cursar isso aí. E vamos lá. Fiz a matrícula, fiz o vestibular, né? Que exigia na época. Passei pelo vestibular. E lá vamos nós mais uma vez, né? Tentar a faculdade aí. E no primeiro semestre, eu já consegui logo de cara um estágio. Um estágio que era para audiovisual, né? E nesse estágio de audiovisual, tinha um requisito lá para utilizar o Premiere. Premiere, como eu falei, né? O Premiere era um dos programas que eu gostava, era meu xodózinho também, além do Photoshop. E eu acabei que fazendo o curso... E eu acabei que fazendo no estágio, utilizando o Premiere. E às vezes utilizava o Photoshop também. Fazendo cards, fazia artes, utilizando o Photoshop e fazia vídeos, editando vídeos pelo Premiere. Então eu estava em casa, né? Tinha uma ilha de edição, nossa, um negócio muito lindo. Utilizava um Mac, um PC Mac lá, né? Mac OS que chama, não sei. Enfim, PC Mac, tal, bacana. Nossa, velho, foi a minha primeira experiência com computadores da maçã, né? Foi nessa época aí. Então, eu fiquei no estágio, né, enquanto eu cursava a faculdade, só que aí aconteceu que eu acabei que em 2019, eu fiquei um ano e pouquinho no estágio, e eu percebi que eu poderia faturar, né, muito mais trabalhando para mim mesmo. Eu acreditava que eu tinha essa experiência suficiente para poder começar meu próprio negócio, que foi até minha esposa que me orientou nessa questão, né? Tipo, me incentivou. Falou, porque a gente não tinha ninguém assim conhecido que era... tinha um empreendedorismo, né? Uma noção de empreendedorismo nessa área de design gráfico. Eu falei, eu vou sair do estágio. Não tinha concluído a faculdade ainda. Falei, vou começar meu próprio negócio. E foi bem nessa época aí, uma colega minha, que hoje é minha cliente também, até hoje é minha cliente, ela perguntou, Ale, eu queria fechar um pacote com cards, artes para redes sociais. Quanto é que você me cobraria? E aí, tipo, eu não tinha noção de nada de valores, de preço de serviço, nem nada. Eu tinha uma amiga minha na faculdade que eu até perguntei para ela, né, que ela estava estagiando numa agência. E aí eu perguntei para ela, quanto é que ficaria uma arte e tal, não sei o que, você acha que cobraria quanto tal? Quanto é que vocês cobram lá? Ela, a gente cobra X valor tal. Só que, poxa, esse X valor tá muito caro. Eu não vou cobrar tudo isso que eu tô começando agora. Então, cobrei um valor barato pra minha amiga lá, minha cliente. E aí, ela topou fechar comigo 10 artes por mês. E foi minha primeira cliente. E a partir desse valor aí, eu falo, olha, se eu conseguir mais um valorzinho, mais um cliente, fechar mais um cliente, eu vou comprar minha câmera, minha máquina fotográfica. E aí eu consegui um outro cliente, e esse cliente, ele me exigiu como é que se diz? O CNPJ. Ele falou, eu preciso que você
tire nota fiscal. Para tirar nota fiscal, eu precisava de CNPJ, não é isso então? Então foi a partir daí que eu já tinha saído já do estágio, pedi para sair do estágio e fui empreender, me aventurar no empreendimento. Como microempreendedor individual, né? Que é o MEI, a gente chama de MEI. Então aconteceu isso. Eu saí do estágio para trabalhar em casa, né? Com o computadorzinho eu tinha um notebook vermelhinho. Ele tinha um Windows 10. Windows 10 tinha o Photoshop, tinha tudo mais, rodava tranquilo. Então eu falei, é isso aqui que eu preciso para poder começar meu empreendimento. E aí, com esse valor aí, como eu estava falando, né? Eu ia comprar minha máquina fotográfica se eu fechasse mais um cliente. Eu fechei mais esse cliente aí. Então eu estava com 2 clientes. Eu comprei minha máquina fotográfica para também trabalhar com fotografia, né? Que seria um plus, um adicional, né? Às vezes o cliente ia precisar de alguma foto ali, eu tirava a foto para compor o card. Bacana. E também trabalhar com vídeo, porque vídeo é uma das coisas que eu queria mais fazer. Produzir e editar vídeos. Perfeito. Então, foi finalzinho de 2019 que isso aconteceu. E aí eu comecei a prospectar mais clientes. Em 2020, foi quando, início de 2020, logo depois do carnaval, que se espalhou aquela questão de pandemia, de coronavírus, de Covid. E acabou que sendo um trabalho mais caseiro. Eu falo, olha, ainda bem que eu comecei esse negócio aqui, viu? Porque... Então eu já estava trabalhando de casa mesmo, sem sair de casa. A única coisa que mudou foi a questão da faculdade, que as aulas passaram a ser online, né? Pelo Google Meet e tudo mais, naquela época. Quem fez faculdade aí sabe como é. Só que assim, o que eu fazia no meu empreendimento não dependia 100% da faculdade, do conhecimento da faculdade. A faculdade foi um adicional para mim. A faculdade para mim foi importante, eu digo para todo mundo que me pergunta se vale a pena fazer faculdade, vale sim, porque toda experiência é válida. Toda experiência é válida, nada é em vão. Então lá também teve aulas de Photoshop, teve curso, as disciplinas de Photoshop. E também, além disso, teve o trabalho em equipe, né? A questão do trabalho em equipe. Então, isso para mim foi muito bom. Foi uma experiência muito boa, porque eu desenvolvi tudo isso que eu tinha tive essa questão de trabalhar sozinho, né? Mas lá eu tive essa experiência do trabalho em equipe, a importância, a questão da disciplina também. Teve uma disciplina chamada empreendedorismo também, que para mim foi interessante, só que foi uma disciplina... à distância, né? Não foi uma disciplina presencial nem nada, mas eu aprendi através dela sobre alguns conceitos de empreender, né? A questão da liderança e tudo mais. Então, desde então eu estou aqui, né? Me formei em 2021, fiquei 3 anos e meio certinho lá na faculdade. Me formei em 2021, só que eu já tinha começado com meus trabalhos com design gráfico, sem a necessidade de ter concluído a faculdade. Então eu posso te dizer que sim, é possível você ser designer gráfico sem faculdade, né? Comigo aconteceu de uma coisa assim meio que mesclada, né? Foi um momento assim que estava em paralelo com a faculdade, mas que eu sempre tive essa questão de ser volátil, né? Às vezes eu quero uma coisa, às vezes eu queria outra, tal. Não conseguia parar num lugar, né? Mas a partir do momento que eu iniciei o meu curso de publicidade e propaganda, né, que eu vi que aquilo ali foi como se fosse a confirmação da minha vida referente a design gráfico. Porque eu já tinha feito o curso profissionalizante lá na época entre 2008 e 2011. Né? E a faculdade que eu fiz praticamente 10 anos depois, foi a confirmação de que era isso aí mesmo que eu queria. Foram inúmeras dificuldades, foram vários empecilhos que tentaram me tirar do caminho, porque eu era uma pessoa assim que era exército, era mercadinho, então eram coisas totalmente diferentes do que eu sou hoje, né? Mas que foram necessários. Cada um deles, para mim, foi um aprendizado, foi uma lição, né? No exército eu aprendi o conceito sobre hierarquia e disciplina, né? E no mercadinho eu aprendi o conceito de que eu não devo me prender apenas em uma coisa, que eu tenho que me especializar em uma coisa, mas que eu também possa agregar outras funções, né? Me agregar outras funções. Como, por exemplo, eu trabalho com design gráfico, mas também eu posso trabalhar com
fotografia, com audiovisual e tudo mais, né? E no mercadinho eu comecei como repositor, como motorista, depois fui caixa, né? Então, eu gosto dessa questão de multifunções, porque às vezes pode ser um diferencial. Então eu tinha esse mesmo pensamento que você, né? Essa dúvida de que, poxa, design gráfico dá dinheiro? Será que essa área vale a pena, trabalhar com essa área vale a pena? Será que essa área realmente dá futuro? Eu consigo ter sucesso nessa área? E eu posso te garantir que sim. Com design gráfico você consegue faturar, só depende de você. Saber do conceito da disciplina, né? Você ser uma pessoa disciplinada e também você buscar o seu diferencial, né? São duas coisas que eu indico para que você faça, que comigo deu certo, tá bom? E a solução para minha dúvida estava bem à minha frente esse tempo todo, né? Desde a época que eu mexia no Paint. Foi a partir do Paint ali, a solução estava ali, ó. Meu futuro é esse. Só que eu me desviei tanto do caminho que acabava que, tanto é que até teve uma época que eu tentei aprender violão, porque eu queria ser músico, para você ver. Mas é isso, né? A vida é uma aventura, a gente se aventura sempre, né? Mas acredito que existe uma energia maior que nos coloca, né? Nos recoloca no nosso caminho, nos coloca nos trilhos para que a gente possa seguir a nossa jornada. Eu sei que você deve estar passando agora, provavelmente por alguma dificuldade financeira, algo que te impeça, né? De fazer algum curso, alguma faculdade referente a design gráfico e tudo mais, né? Teve uma época também que eu fiquei desesperado, né? Porque eu precisava crescer, né? E eu tive esse interesse de crescer justamente pela minha curiosidade, porque eu era muito curioso, sou buliçoso, às vezes eu vejo uma coisa ali, tipo, não perco tempo, eu vou lá para entender, para conhecer, só aprendo bulindo, né? Errando, tropeçando. Mas assim como alguns colegas que eu conheço, inclusive eu também, né, nós conseguimos seguir esse caminho, eu sei que você também consegue. Eu sei que você pode, você é capaz. E o que eu posso te indicar, né? Você pode começar assistindo tutoriais, inclusive aqui no meu canal eu tenho alguns tutoriais sobre Photoshop. São básicos, né? Alguns básicos, outros de nível avançado, sobre Photoshop, sobre Premiere, várias coisas assim referente ao digital, coisas que eu aprendi e que eu decidi compartilhar também com outras pessoas, o conhecimento, né? Eu gosto de compartilhar o conhecimento. Eu acredito que esse conhecimento que eu compartilho possa servir de alguma coisa para você, para que você também comece a sua jornada no design gráfico, tá? Então, se você chegou até aqui no final do vídeo, deixe seu like, se inscreva, comente o que é que você achou desse conteúdo, né? Ative o sininho, eu vou estar sempre postando mais conteúdos como esse, né? Para que você também possa ter essa vivência no design gráfico. De alguma forma eu vou conseguir te ajudar com certeza, tá? Então me acompanhe aqui nesse meu canal e muito obrigado, tá bom? Falou, tamo junto e até o próximo vídeo.